estamos de volta às 8h32. Revista Justiça. Debate. A Agência de Saúde da Suécia recomendou na última segunda-feira que crianças pequenas não devem ser expostas a tempo de tela algum. O órgão ainda recomendou que as crianças de qualquer idade não usem telas antes de dormir e que celulares e tablets sejam mantidos fora do quarto à noite. Vamos debater esse tema com os nossos convidados. Começo apresentando ela que é psicanalista, professora, palestrante, psicóloga graduada e também pós-graduada, doutora Silvia Oliveira. Seja bem-vinda, doutora Silvia. Bom dia, bom dia ouvintes. Prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante para nós, para a nossa sociedade, nesse contexto das crianças, principalmente, né? Essa questão que você coloca, né, que você traz de importância para a gente da criança realmente não ter contato com a tela. Nós temos orientado aos pais que pelo menos até os 2 anos de idade essa criança não tenha contato nenhum, contato zero. Vamos desenvolver mais esse tema ainda hoje. Também está conosco a advogada atuante nas áreas de Direito Administrativo e Regulatório. Ela é especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Fundação do Ministério Público, doutora Alice Ravazoli de Los Angeles. Doutora Alice, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Vim trazer algumas questões jurídicas aqui sobre o tema e prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Também está conosco ele, que é especialista em cibersegurança, tem mais de 26 anos de experiência profissional na área de segurança da informação e até foi o pioneiro no desenvolvimento do primeiro firewall nacional. Rodrigo Fragola, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Obrigado aqui pelo convite da rádio. É a primeira vez que eu estou aqui e estou muito feliz de poder tratar esse assunto tão importante. Então vamos lá, começo com a senhora, doutora Silvia Oliveira. Temos essa preocupação vinda, né, de outros países. Tivemos até escolas que estão voltando aos cadernos, né, saindo dos tablets também, mas essa informação da Agência de Saúde da Suécia, ela traz uma recomendação bem séria. Crianças não devem ser expostas a tempo de tela. Por onde podemos começar essa abordagem? Pensando que essa criança está num processo de formação, né, do seu cérebro, do seu conhecimento, do seu emocional. E a tela, a luz, a própria luz da tela faz com que esse cérebro ele comece a ser acelerado e comece, então, a provocar nessa criança, muito antes da hora, sentimentos e emoções que ela não tem condições de lidar com ela. Então, essa é a importância de evitar mesmo que a criança tenha contato com a tela. O que nós vemos hoje, doutora Silvia, são crianças de colo já lá com o dedinho rolando a tela. E os pais acham que ali a atenção está, a criança está distraída ali olhando para o celular, mas não sabe as consequências, né? Chamamos de babá eletrônica hoje, né? Os pais, criança está chorando, joga o celular. E é tão interessante como chama a atenção. Você vê que a luz da tela, o brilho da tela, o colorido chama a atenção da criança. E realmente as crianças, a gente vê isso, até mesmo falando da internet, a gente vê isso na internet, elas fazendo birra porque elas querem essa babá eletrônica. Então, em função esse excessivo, esse aceleramento, a gente precisa evitar realmente que essas crianças tenham esse contato tão cedo com o celular, tablets, enfim, até mesmo a TV. Né? Às vezes a gente fala e parece que a TV ela fica de fora. Não, então vamos pôr no desenho. Não, até a TV também tem que ser diminuída. A criança, se possível, não ficar na frente da TV. A TV, né? Mas a diferença, né? O tablet é uma coisa maravilhosa. É como aprendi o termo com outro convidado meu, que ele fala que é uma piscina infinita, né? Sim. Que a pessoa vai, mergulha e vai. Já a TV é algo mais estático. Você tem que ficar de frente, né? A TV e ali esperando acontecer as coisas. Isso dá uma diferença nesses comportamentos futuros dessa criança? Sim, você vê que a criança, você estava falando da criança pequena, ela já sabe com o dedinho aonde colocar o dedinho. É bem interessante como rapidamente ela aprende isso. A TV tem esse contexto, mas também o brilho da tela. Né? Então, você vê que o movimento, o brilho, tudo isso é para provocar ali nas redes neurais essa atenção maior da criança. Então, por isso, esse cuidado também com a TV é importante. Eu vi uma matéria na internet uma vez, um experimento que foi feito justamente com televisão, né? Não foi nem com tablet. Onde foi colocada a câmera escondida na sala da família, né? E foi ligada à televisão.
E assim, é uma situação muito engraçada quando você vê de fora, né? Se coloca de fora da situação. A criança fica paralisada durante horas olhando para a televisão. E aí, depois, no outro dia, se desligou-se a televisão, não deixou a televisão ligar, deixou a criança sozinha na sala. Depois de alguns minutos, a criança estava fazendo de tudo, estava mexendo aqui, mexendo ali, se movimentando, não é? Então, assim, o que o celular faz, o que a televisão faz, é matar esse instinto, né, que a gente tem de pesquisar o mundo, né, de correr atrás do mundo. E aí, do ponto de vista da cibersegurança, né, completando o teu raciocínio, você se satisfaz ali, o cérebro se satisfaz dentro daquela máquina de um processo de recompensa, de ação e recompensa instantânea, que é uma coisa que a gente não vai ter na vida da gente, né? Eu que sou geração X, ou um pouquinho antes, né, não posso entregar muita idade, mas assim, a gente não viveu isso, essa experiência a gente não teve. Não é? Da gente ter os benefícios instantâneos, né, de algo, um prazer instantâneo, seja ele qual for. Então, eu tenho hoje no meu quadro pessoas mais novas que trabalham para a gente na área de cyber, né? E a gente percebe essa necessidade de recompensa a curto prazo. Hoje, quando você pensa numa carreira, por exemplo, na nossa época a gente falava de 15 anos, de 20 anos para se construir uma carreira. Hoje a moçada sai da faculdade e quer construir a carreira em 1 ano. Né? Em 1 ano ela já quer estar sentada na cadeira do chefe ou do presidente da empresa e etc. Né? Então, eu acredito que isso seja uma das coisas que atrapalha muito esse processo no futuro e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Né? Se a criança ela está ali, essa descoberta, a gente vai trabalhar muito com esse despertar da criança pela curiosidade, trabalhar com ela essa questão do toque, né? De buscar e fazer e acontecer, e o fantasioso. Então, a televisão ela faz exatamente isso, como o tablet também, esse aprisionamento que a pessoa ela fica paralisada frente à tela e não ajuda o desenvolvimento dessa criança. Doutora Alice, por favor, vamos falar também sobre isso, né? Afinal, a senhora já vem de uma outra geração e foi acostumada assim também com tanto celular, tablet. A doutora Silvia falando, a senhora também se coloca nessa situação? Sim, com certeza. Aqui, analisando um pouco a diferença geracional aqui até da mesa, a gente foi inserido, né? Não, claro, na minha geração, não com muitos tablets, mas com a televisão, com esse meio eletrônico, né, de satisfação da criança, e tem sim uma diferença de tratamento e de desenvolvimento dessas crianças hoje. A diferença da minha geração para a geração do meu sobrinho, que é um pouco mais novo, isso muda muito, e hoje as crianças elas estão inseridas num mundo muito menos regulado que era quando eu estava inserida, quando eu era mais nova, né? Porque a gente tem hoje na televisão uma classificação, né? Um filme, se uma criança vai no cinema, ela pode assistir até uma classificação, até 12 anos. O filme é livre, não é livre. Então, eu acho que a televisão e os filmes, enfim, eles têm essa restrição para as crianças e para o adolescente. Agora, na internet, eles dizem que é terra sem lei. Não é terra sem lei. Existem leis que protegem as crianças e adolescentes, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a própria lei, né, de proteção de dados das crianças traz um tratamento especial a essas crianças e esses adolescentes, mas, de fato, é um acesso irrestrito. Hoje, se uma criança pega um celular e entra no YouTube, ela está inserida nesse mundo, né? Ela está inserida num mundo de milhares e milhares e bilhares de vídeos que não são para crianças. E isso é muito relevante de analisar o que a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, ela trata sobre o tratamento dos dados dessas crianças. Então, quando uma plataforma trata um dado, o que é tratar um dado? É quando uma plataforma quer utilizar esse dado para determinado fim. Isso já se considera um tratamento de dados. Quando a plataforma trata um dado de uma criança, essa proteção ela é especial. Então, para tratar o dado da criança, precisa ter o consentimento dos pais, é um dos requisitos. Precisa ser no melhor interesse da criança. Então, hoje, se a gente utiliza o Instagram, por exemplo, uma plataforma bem famosa, e a gente busca por um vídeo de cuidados com a pele,
no mesmo instante, essa plataforma vai nos fornecer esse tipo de conteúdo. O algoritmo está ali. O algoritmo está aí, exatamente. Quando se trata de uma criança e quando a plataforma identifica que é uma criança, ela não pode não poderia atuar de forma a preencher todos os conteúdos dessa criança com o mesmo conteúdo, porque a criança precisa explorar, como ele havia falado, que a criança precisa estar no ambiente e explorar o máximo possível. Então, colocar essa criança, submeter essa criança a apenas um tipo de conteúdo que vai incentivar, inclusive, o consumo, é ilegal perante a lei. Então, é interessante o que ela comentou, que o LGPD fala das regras para a criança, né, do tratamento do dado, mas ela, a princípio, ela não estabelece restrições sobre o conteúdo que vai ser colocado, não é? Tanto é que, por exemplo, o próprio Instagram, ele tem um limite de idade, que muitas vezes é burlado pela criança, porque a criança entra, se cadastra, diz que desde é aquela Orkut idade isso pronta. já tinha, né? Essa burla de idade, né? Desde o Orkut. E aí... Quando criei o meu Facebook, eu lembro, eu era menor de idade, eu coloquei outra idade, eu lembro. E, nossa, é um absurdo isso. Se tu parar para pensar que as crianças estão inseridas nesse mundo e que elas podem só alterar a data em algumas plataformas, né? Eu acho que não todas, algumas plataformas já estão inseridas nessa regulamentação e já são submetidas a uma regulamentação mais rígida quanto a isso. Mas não existe nenhuma lei que proíbe os pais de dar as telas para os filhos. Não. O que existe o que é determinado, né, pela Lei de Proteção de Dados é que quando, por exemplo, o YouTube, ele tinha, nos termos e condições dele, que quem era responsável por aquela criança, quem era responsável pelo conteúdo que aquela criança estava assistindo eram os pais. E essa cláusula foi inválida, foi declarada nula. E hoje, quando na política do YouTube, quando o YouTube identifica que aquele vídeo que o usuário está assistindo, ele é muito infantil, ou dependendo do nível, né, da faixa etária do vídeo, quando ele é muito infantil, o YouTube precisa limitar, inclusive, a propaganda que vai passar entre os cortes ali do vídeo. Então, hoje o YouTube já está se moldando para atender esse requisito regulatório. Temos até a versão Kids, né, no YouTube. Temos a versão Kids do YouTube, do Netflix, que é controlada pelos pais, né? Então, a responsabilidade ainda é sobre os pais de cuidar o que o menor está assistindo, mas quando essas plataformas elas vão tratar um dado de uma criança e do adolescente, aí sim elas precisam ter uma certa proteção, um certo cuidado e cumprir certos requisitos, como o consentimento dos pais, atender o melhor interesse da criança, dentre outros. Doutora Silvia, vamos começar lá de trás ainda, né? Voltando a essa exposição das telas, que os pais acabam deixando as crianças desde cedo, né? Com o dedinho ali no tablet, no celular. Os pais encontram ali uma saída para deixar o filho entretido e fazer outras coisas, mas vamos fazer um passo a passo aí, o que isso acaba ocasionando ao longo da vida dessa criança? Respondendo, mas só voltando um pouquinho aqui no que a doutora estava colocando, né? A questão dos pais, a responsabilidade, a questão de limites, né? A maior dificuldade é a questão de impor limites. Mesmo a doutora, né, que é mais jovem aqui, nós entramos numa geração em que os pais, eles não queriam que os filhos sofressem as consequências que eles sofreram, que tiveram pais mais severos. E, com isso, foram mais liberais, tinham mais permissões, e a internet ela entra com essa provocação do desejo. Eu quero, e os pais, no afã de satisfazer isso, deram aos seus filhos um sim. Esses filhos, essa nova geração que recebeu sim, começa a perceber que isso foi perigoso, mas também não sabe lidar. E aí, quando a criança chora, quando a criança faz birra, ou quando o próprio adolescente ou o próprio jovem adulto quer algo, é esse sentido que o nosso querido colega aqui, especialista, estava nos falando, de querer tudo muito rápido, né? O fast food. Eu quero fazer um mestrado de ontem para hoje. Eu não quero gastar tempo estudando, lendo livros. Eu quero ir na inteligência artificial e quero que ela me dê pronta. Então, isso tudo, né, que a gente está falando aqui, começa desde o berço.
coloca lá naquele lugar em que os pais precisam ter a sua resiliência de pôr limites sobre a criança. Então, quando os pais liberam, uma pessoa disse assim para mim, para a minha saúde psicológica e para a saúde psicológica da minha psicóloga, eu acho um absurdo isso ela falar, eu ri. Os psicólogos também são gente, né? Eles Porque ela disse que estava também. dando o celular para a criança brincar por horas, porque ela disse, é para a minha saúde psicológica e da minha psicóloga. Eu falei, não é assim que funciona. Mas havia, né, no caso nem era o filho dela, era a babá da criança, então eu entendi que ela não estava muito preocupada realmente com a criança. Então, esse lugar acho que é importante a gente falar. A internet ela é um provocador de desejo. E esse desejo ele precisa ser respondido de forma rápida. E é esse o grande problema que a gente encontra quando o adulto não consegue ser esse responsável por esse menor. Saber suportar a angústia dessa criança, desse adolescente e precisar dizer não. As consequências são depressão, ansiedade. Infelizmente, muitas crianças com depressão profunda, pensamentos de morte. Crianças que chegam no meu consultório com um semblante muito triste, angustiados, e às vezes os pais dizem, eles não vão falar, e eu consigo conversar e alcançar essa fala deles, e no choro e no desespero deles tem um vazio que me habita que eu não consigo. Nada me satisfaz, eu não tenho prazer de nada. Então, essa excitação que a gente está falando da tela, né, do que a tela representa, até mesmo nem pesquisar, sabe, doutora? Falar perto do celular já é o possível para depois o algoritmo já mandar aquilo que a gente estava conversando. Então, tudo que está acontecendo hoje é uma responsabilidade. A gente precisa trazer a responsabilidade dos adultos. Eu disse isso essa semana para um pai que estava com as suas filhas adolescentes. Eu disse, quem é o adulto aqui? Quem é que precisa pensar? Quem é que precisa ajudar esses jovens? Então, é essa angústia, sabe, que deixa a gente com o coração muito apertado dentro dos consultórios, porque a criança, o adolescente chega e a gente começa a ajudá-los a regular o seu emocional, mas o mais complicador a gente vai dizer que são os pais. Os pais precisam sustentar a angústia da criança de querer a tela, de querer não ter horário para dormir, de querer comer de tudo, porque tudo isso que nos é vendido na rede social e na TV, enfim, está causando esse dano psicológico e emocional em todos nós. Eu tenho uma experiência particular, isso que a doutora comentou, com meus dois filhos. Eu tenho atualmente um de 14 e o outro 16, mas na época era 12 e 14. E é justamente numa fase onde você começa a puxar um pouco mais a responsabilidade na escola e a coisa não estava indo bem. Não estava indo bem. E qual foi a solução? Nós lá em casa. A gente bloqueou o celular das 9 da noite até as 2h30 da tarde. Nossa, isso é fantástico, você falar desse lugar que os pais podem fazer isso, Pode. E aí, assim, a melhora é instantânea. Não é um negócio assim que demora 2 meses para você ver o resultado. Você vê em 1 semana. Agora, por onde que vem o bloqueio do celular, né? Voltando ao tema inicial, por que se sugere bloquear o celular? Porque controlar o conteúdo é praticamente impossível. A gente tem ferramentas de segurança que você pode colocar dentro do celular? Pode, mas elas têm um certo grau de limitação dentro do que elas conseguem de fato bloquear. Querido, mas tem aplicativos que os pais sabem o conteúdo, né, que esses filhos estão... Tem ferramentas, assim, Sim. É porque eu sou da tese que eu prefiro conversar, a conversa e a educação ela é muito mais eficiente do que o bloqueio. O bloqueio ele tem que ser feito em parceria com a conversa, com a educação. Mas, assim, o que funciona muito, e eu dou o meu exemplo, e não foi fácil isso, tá? Não é fácil, quando está de fora, é só bloquear. A gente sabe que a gente que é pai sabe que não é fácil, mas, assim, o resultado é absurdamente alto. E muito rápido. E rápido. Porque o que acontece? Com o processo de recompensa instantâneo no celular, a criança não consegue, o adolescente não consegue mais ter visão de curto prazo. Porque na cabeça nossa, curto prazo é 1 mês, 2 meses, né? Então, você está ali na sala de aula, tendo que prestar atenção em algo que o professor está falando, e aquilo passa de 15 segundos, passa de 30 segundos, você já está fazendo outra coisa.
Então, existe uma onda de TDAH, né? Uma onda de que na realidade tem a ver com pensamento acelerado. Você vê que nós tivemos também, né, auxílio aí de psicólogos nesse processo, certo? E nem sempre todo pai tem condições de fazer isso. Então, a gente tem pais hoje que trabalham 12 horas por dia, deixam os meninos em casa, né? O celular vira uma babá. Às vezes o celular é importante porque o pai quer ter o contato com o filho. Não é? Então a gente adotou uma ferramenta de controle, mas também limitamos o horário. Não é? E com essa limitação do horário, o que acontece? O cérebro passa a ter aquele momento de prazer, mas ao mesmo tempo ele vai ter a escassez daquele momento, então ele vai buscar isso em outras coisas. Não é? Eu vou dar um outro exemplo particular meu. Quando eu era criança, não sei se vocês lembram, tinha o desenho do Snoopy. Né? Eu era viciado naquele desenho. Quando eu tinha o Snoopy, eu via 20 vezes o mesmo desenho do Snoopy. Aí, um tempo atrás, eu entrei no YouTube e tentei parar para ver o desenho do Snoopy. Eu não consegui, porque é devagar demais. Aí eu fico pensando, nossa, se fez esse efeito no meu cérebro, de eu não conseguir ver uma coisa que eu adorava quando eu era criança, imagina agora a moçada que já começa nessa velocidade. Né? Tem um neurocientista chamado Nicodelis, que é aquele cientista que fez o exoesqueleto na Copa do Mundo e tal, e ele comenta uma coisa num podcast que ele apresentou, que diz o seguinte, que a gente não viu nada ainda do dano que a tecnologia faz no cérebro. Porque é muito mais difícil a inteligência artificial virar uma inteligência do que o nosso cérebro se adaptar aos modelos de decisão computacionais. O que ele está dizendo com isso? Que se a gente continuar nesse processo, daqui a pouco a gente começa a pensar como se fosse a máquina. Então é mais fácil a gente pensar como máquina do que a máquina se tornar inteligente, pela plasticidade do nosso cérebro. Então a gente está entendendo esse modelo, a gente está começando a compreender os limites entre o quanto a tecnologia pode de fato ser absorvida e a nossa capacidade de entender isso. Um paralelo a essa questão, por exemplo, é o açúcar. Né? A gente tem um problema hoje de obesidade causado por açúcar. Ponto. É o açúcar. Por quê? Porque o açúcar foi introduzido na nossa dieta em menos de 100 anos para cá. De 100, 150 anos para cá. Quer dizer, a gente desenvolveu 200 mil anos sem açúcar. O nosso organismo vai demorar para poder se adaptar em relação a isso. E o mecanismo da tecnologia é a mesma coisa. Né? Pois é, a gente fica aqui ouvindo e fica imaginando, fazendo as projeções do passado dos nossos próprios comportamentos. É interessante isso, sabe? Porque quando uma pessoa, os pais chegam angustiados, meu filho, a escola mandou porque possivelmente tenha TDAH. Né? E uma conversa entre, né, os múltiplos profissionais, a gente diz o seguinte, vamos deixar essa criança por 15 dias, vamos mudar o contexto dela, alimentação, tempo de tela, a gente aplica o teste, passa 15 dias, 20 dias, a gente aplica de novo o teste. Você vai ver que não tem TDAH. É realmente esse processo da provocação desse cérebro para que ele fique acelerado. Pois é, a gente fica imaginando bem, como disse aqui, puxou o doutor Rodrigo, né? O TDAH, todo mundo falando disso e ficamos assim, mas por que tantos casos assim? E não há nada, né, da parte jurídica que possa tratar disso. Tem, doutora? Sobre o TDAH? É. Não, então, na verdade, o que a lei regulamenta, assim, nesses casos da internet, é esse tratamento especial, né, o tratamento de dados especial, limitação de envios desses estímulos à criança, porque a criança, no seu desenvolvimento, a doutora pode falar, ela precisa de diversos estímulos, e aí focar em um estímulo só e incentivar, inclusive, foi proibido, né, a publicidade infantil há poucos anos atrás, sobre o nível de consumo que as crianças estavam inseridas, o nível de tudo eu quero, tudo... e hoje tem, inclusive, influenciadores digitais que falam, que incentivam esse consumo exacerbado para, inclusive, adultos. E os influenciadores em mirins também sofrem
essas limitações. Então, tem um regramento específico para como que esse influenciador mirim vai se inserir dentro da internet, como que vai ser executada essa publicidade, se pode essa publicidade de maneira tão explícita assim, não, compre, não, o que eles fazem hoje? É diferente a publicidade, eles se moldaram, porque não, é proibido publicidade infantil, então eles se moldaram para, recebidos, como que vai ser meus recebidos? Recebi aqui um boneco, olha, estou tirando da caixa e mostrando que tudo que ele tem. É uma publicidade enviesada, porque é proibido. É proibido? Sim, é proibido inserir a criança nesse mundo do consumo. Assim. Então, hoje não tem uma limitação da utilização de crianças na internet, por exemplo. Mas não é proibido. Esses influenciadores mirins, é permitido pela lei que eles façam seus canais? Eles colocam o pai como responsável. Então, o pai está sempre responsável, ele que vai responder sobre aquela criança. Inclusive, tem uma limitação na lei quando a criança faz parte de uma publicidade, porque acontecem alguns influenciadores que têm filhos, utilizam o seu filho para fazer parte de alguma publicidade, vender algum produto infantil mesmo, para os pais, não às vezes não direcionado para a criança. Então, o ECA e as leis de proteção à criança e adolescente determinam que o valor arrecadado, né, o valor recebido por esse tipo de publicidade precisa ficar numa poupança para a criança, quando ela criada para a criança, que quando ela fizer 18 anos ela consiga acessar. Então tem essa proteção especial para evitar, inclusive, que os pais explorem essa criança. E temos casos, né, bem recentes sobre exploração infantil, agora adultos, né, que é a Larissa Manoela, que rompeu com os pais por um histórico de abuso e exploração infantil, que ela era uma atriz mirim há muitos anos, e quando ela se tornou maior de idade, ela decidiu romper. Então a gente vê, existe essa proteção especial à criança que tá submetida a essa publicidade, que está submetida inclusive a novelas. Teve uma época também que foi proibido, foi 100% proibido atores mirins em novelas. Hoje já é possível, mas foi um período, assim, um curto período, que eles proibiram e todas as novelas tiveram que demitir os atores mirins. Eu não sei se vocês lembram, faz um tempo isso. Sim. É interessante a intervenção, porque, nota, a gente percebe que existe uma legislação, que essa legislação ela está presente. Só que quando a gente fala de ambiente digital, né, e aí entra um pouquinho na minha área, né, a gente não tem uma aplicabilidade dessa legislação no tempo necessário. Né? Então, hoje, a população já percebeu, em geral, que o crime digital, como crime, nesse tipo de crime, por exemplo, vou explorar meu filho e etc. Quer dizer, quando a coisa realmente é apontada como ilegal, a pessoa já ganhou tanto dinheiro, tanto prestígio, tanta coisa, que você não consegue mais parar a pessoa. Né? Então, você vê hoje, sem citar nomes, né, um monte de gente, influenciador digital, entrando na política, entrando na representação, falando absurdos. Absurdos. Por quê? Porque o dano, na gestão de dano dessas pessoas, elas vão falar absurdos durante 2, 3 anos, vão ganhar um conjunto grande de seguidores e compradores, não é? E quando vier a legislação, ela vai punir o quê? Com 30 mil, com 50 mil, aquele cara que já está faturando 1 milhão, 2 milhões por mês na internet. Né? Então, a gente precisa, de fato, fazer um ajuste entre a legislação que já existe, quer dizer, a legislação é boa, ela não é ruim, né? Com a questão das mídias sociais e como é que a população consegue acionar isso de forma rápida. E a gente tem um outro problema, que tem a ver agora recentemente com o X, que é a transnacionalidade. Não é? Quando o bloqueio do X hoje foi um debate, a gente participou do debate do Marco Civil, eu faço parte da ACESPRO, né, da Federação ACESPRO, que é de empresas, de tecnologia, e a gente participou desse debate com o Marco Civil, e uma das condições que todo mundo concordou é, olha, a rede social, a partir de tal tamanho, tem que ter um representante no Brasil, porque é a única forma que você tem de imputar responsabilidades. Né? Então, o que está se discutindo hoje não é liberdade de expressão, é liberdade comercial. Né? É de não precisar ter que cumprir as leis, que incluem, inclusive, essas leis que nós estamos tratando aqui agora, né? Não é só lei política,
As pessoas esquecem que nessa discussão esvaziada do direito de falar o que quiser, né? Existe a responsabilidade, e não é só política que nós estamos falando de outras coisas, né? Então, quando a gente trata dessa questão, desse tema, a gente tem que sempre entender que existe sim uma legislação e que a gente não está livre dela. Vamos fazer um intervalo agora, você que ligou o rádio agora, ou você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube da Rádio e TV Justiça, vai lá, você pode ter imagens aqui do nosso estúdio. Estamos falando sobre tempo de tela e as crianças. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com a doutora Silvia Oliveira, também a doutora Alice Ravazoli e o Rodrigo Fragola. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, lembrando que você pode nos acompanhar agora com imagens aqui do nosso estúdio lá no YouTube. Rádio e TV Justiça ao vivo, você nos acompanha também. Lembrando que temos ainda a plataforma radios.com.br para você fazer a busca como Rádio Justiça FM e temos também mais opções para você, como o TV Justiça Mais, o aplicativo da TV Justiça, que você tem um link da rádio também para nos acompanhar. Agora 9h08. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre a exposição de crianças às telas, celulares, tablets. Tivemos uma recomendação da Agência de Saúde da Suécia recomendando na última segunda-feira que as crianças pequenas não devem ser expostas a tempo de tela. Estamos aqui com a psicóloga, ela também psicanalista, professora, palestrante Silvia Oliveira. Também está conosco o Rodrigo Fragola, ele que é especialista em cibersegurança e ainda advogada atuante na área do direito administrativo e regulatório, a doutora Alice Ravazoli de Los Angeles. Doutora Silvia, voltando aqui ainda a essa orientação da Agência de Saúde da Suécia, até 2 anos, não deixa ter acesso a celular, a tablet. É igual a açúcar, né? Porque eu lembro que quando eu tive o meu último filho, que hoje com 15 anos, na época o médico falou, não dê açúcar para esse menino até 2 anos. Isso. Serve também para o tablet? Serve também para o tablet, celulares, né? Evitar o máximo possível e permitir que essa criança ela tenha os processos de desenvolvimento dela, né? Emocional, psíquico, cerebral. Todo esse momento tão importante dessa criança, do afeto, do contato com o outro, é importante para ela nesse momento. O que acontece com o psicológico, o mental de uma criança até... estamos falando muito até 2 anos, mas o que acontece se essa criança ficar muito tempo ali na tela? Formação dela, até a formação neurológica, muda alguma coisa? Muda, porque assim, a gente vai falar dessa recompensa imediata, como o meu querido aqui estava falando, Rodrigo, estava falando sobre essa questão, né, do aceleramento e dessa recompensa que é liberado muito dopamina. Então, essa criança, o cérebro de um ser humano, ele finaliza a sua formação do córtex cerebral aos 21 aos 25 anos. Então, essa criança, ela ainda não chegou nem perto, ela está nesse processo. E se a gente coloca estímulos que ela não sustenta agora, certamente nós vamos ter problemas seríssimos em várias ordens, né, do desenvolvimento dela e principalmente emocional. E a tecnologia, Rodrigo, como ela vem se aprimorando? Porque hoje o entretenimento, né? A tecnologia está lá, mas para trazer esse entretenimento. O que você acompanha já nesse tanto tempo que você trabalha? Ela está sendo voltada justamente para aprender mais a pessoa? O que acontece? Seja qual for a mídia, não é? Jogo, mídia social, o objetivo é prender a atenção, não é? E como é que você prende a atenção? Você vai gerando picos de dopamina, um atrás do outro. Porque a dopamina é aquilo que te faz te movimentar. Por exemplo, vou dar um exemplo que muitos adultos aqui vão perceber. Quem usa muito o celular durante, por exemplo, domingo, acorda de manhã, comete o primeiro erro da vida dele, olhar o celular. Aí ele olha um negócio e fica ali zapeando, né, mexendo com o dedo, durante 6 horas. Não bate aquele tédio depois? Aí eu tenho que tomar um banho, tenho que fazer qualquer coisa. Aí você bota o celular do lado, aí você olha assim, nossa, minha vida é tão vazia, né?
Certo? Então, isso acontece com o adulto, isso acontece com a criança também. E aí, como o objetivo é prender a atenção, todos os jogos hoje, de todos os tipos, todas as ferramentas, né, que não tenham uma ação prática específica, um resultado prático específico, eles estão ali para poder prender o usuário naquela plataforma. Então, são utilizadas técnicas, assim, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, coisas que são, como a doutora comentou, né, a cor, o movimento, a velocidade, o som, né, a surpresa, né, que são, assim, várias estratégias para manter você ali preso, certo? Do ponto de vista da cibersegurança, a gente tem sempre duas preocupações que a gente tem, né? A gente pode fazer digamos assim, a educação daquela criança, certo? É um caminho mais difícil, mais trabalhoso. Então, muitos pais, às vezes, nem tentam isso. Ou você pode colocar um aplicativo, um Kids, como as doutoras comentaram, de bloqueio de acesso. Mas, o que você tem de efeito com isso na prática? Você reduz o tempo do celular. Né? Como eu comentei, você dá a oportunidade para o teu cérebro exercitar outras coisas que não seja só aquilo. Mas, independente disso, mesmo com o tempo, a gente tem outros riscos na internet que não são especificamente o vício no celular, mas o conteúdo que a criança recebe. Então, por exemplo, teve uma experiência que foi feita aqui, que foi criado, que eu peguei a matéria agora, em julho desse ano, que foi criada uma conta de uma criança de 11 anos, fake. Obviamente, devem ter inserido ela em algum ambiente um pouco mais hostil, porque o resultado foi muito absurdo. Mas em menos de 30 segundos que a conta foi criada, ela já tinha recebido uma curtida de um estranho. Com 5 minutos, ela já tinha recebido uma mensagem no inbox dela. Não é? Então, existe um mercado hoje, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Existem mercados de fotos de crianças. Então, criança que tira foto de biquíni, de calção, sabe aquele momento que você está assim com seu filho, que ele está sem roupa e está todo mundo se divertindo, na sua cabeça está tudo ótimo, aí o cara vai lá e bate a foto. Essa foto da criança seminua ali no colo de alguém, ela é vendida no mercado negro. Né? Então, a gente não é capaz de entender o nível de doença que as pessoas têm. E quando você coloca o teu filho na internet, você expõe ele a esse nível de doença. Né? Então, na parte de cibersegurança, a gente sempre tem que entender que o acesso, esses softwares que bloqueiam o acesso, eles têm uma certa limitação. Não é? Vamos dar um exemplo, vou falar um nome aqui porque é público, não tem problema. Tem uma plataforma que é o Discord, que é uma plataforma que é utilizada para interação. Não é? Ela foi muito utilizada na pandemia pelas escolas. Porque lá você consegue criar grupo, cria o grupo da matemática, o grupo do português. É uma plataforma excelente, mas é um lugar que tem muita coisa errada acontecendo lá dentro. Não é? Não existe nenhum regramento, né? Nenhuma legislação também, né, doutora Aline? Alice. A plataforma, quando ela identifica que é uma criança utilizando, ela deve fornecer, ela deve enviar estímulos no melhor interesse da criança. O que significa isso? O melhor interesse da criança é... Vou dar um exemplo. Quando a gente se cadastra em algum tipo de plataforma ou a gente pesquisa no Google sobre algum tipo de produto, imediatamente a gente recebe no nosso e-mail promoções sobre aquele produto e etc. Então, a plataforma ela poderia utilizar o dado da criança para enviar produtos no melhor interesse da criança. Por exemplo, promoções de livros, enviar códigos de desconto para promoções de livros educacionais. Então, o Discord, quando ele recebe um dado de uma criança e de um adolescente, primeiro que ele só pode utilizar aquele dado para uma finalidade específica e no melhor interesse da criança. É isso que diz o enunciado, um recente enunciado, inclusive da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e que determina que, além do consentimento, porque o consentimento é algo que pode ser revogável a qualquer momento, então, além do consentimento dos pais, precisa ser observado esse melhor interesse. Então, quando a plataforma identifica, ou deveria fazer, né, deveria identificar que é uma criança, inclusive pelos conteúdos, né? Porque hoje essas plataformas são muito tecnológicas para identificar quem é que tá, qual é o tipo de conteúdo que interessa a mim, que interessa a nós enquanto usuários da plataforma. Então,
É possível a plataforma, até faço uma pergunta ao doutor, se é possível a plataforma identificar quando é uma criança? Acredito que sim, porque o conteúdo vai ser diferenciado. E uma vez identificado que é uma criança, todo tipo de promoção, todo tipo de informação sobre aquele usuário, ele precisa ser restrito, porque precisa ser... a criança precisa ser protegida, inclusive algo, não sei se a gente chegou a mencionar aqui, que todos nós somos responsáveis pelas crianças. Então, Sim, não somente os pais, não somente os pais. Então, todos os adultos, pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós somos responsáveis pelas crianças. Então, no momento que a gente vê algum tipo de violação, é nosso dever, como adultos, intervir. Por exemplo, essa discussão que está aqui, ela aconteceu na PL 20... Aconteceu não, está ainda em andamento, né, na PL 2630, que é aquela PL que procurava regular os conteúdos das plataformas. E a grande discussão que existe, na realidade, é que a plataforma ela se coloca como um meio neutro. Ela quer se colocar como um meio neutro. Tá. Quer lavar as mãos, né? Vamos fazer assim. Mais ou menos isso. Então, assim, o que tecnicamente se coloca, as plataformas se colocam na mesa, né? Que tecnicamente é impossível identificar se é uma criança ou não, né? E que os processos de moderação são complicados, né? Então, o que ela está dizendo? É caro, né? E o meu modelo de negócio é o modelo de negócio onde eu quero que vocês... ela não está a favor de ninguém, ela está a favor da treta, né? Então, eu não sou nem a favor de A nem de B, mas se A e B estiver brigando, eu estou ganhando muito dinheiro com isso. E isso é fato. Negar isso seria tampar o sol com a peneira, né? Agora, tecnicamente, se você consegue saber, através de algumas curtidas, que uma mulher está grávida, sem ela dizer que está grávida, não é? Talvez seria interessante, se houvesse uma vontade real, entender, fazer esse procedimento e entender se aquela conta é de fato de uma criança ou não, né? Então, assim, o que existe do lado dessas ferramentas é que elas querem ter o menor custo possível. Na realidade, é isso que você está se falando, não é? Então, assim, a identificação do usuário, por exemplo, seria uma forma de eu ter, por exemplo, eu tenho a minha conta identificada em algumas plataformas, não é? Então, eu coloquei foto do meu passaporte, da minha identidade, para identificar que eu sou de fato eu. Nem todas as contas precisam ser identificadas. Mas só esse fato, por exemplo, de eu ter essa possibilidade de ter a conta identificada e eu ter um filtro, olha, eu só aceito mensagem e me relacionar com pessoas que são identificadas, já daria um up absurdo na parte de segurança. Por quê? Porque a maioria dos golpes, a maioria dos assédios, a maioria dos crimes são cometidos por contas não identificadas. Mas essa limitação você pode colocar em quais aplicativos? Não existe isso. Hoje está em discussão. Ah, tá. Porque as plataformas, a princípio, elas não querem evitar também esse processo de identificação. Porque elas podem cometer erros nesse processo de identificação. E aí elas podem ser responsabilizadas por identificação mal feita, não é? Então, essa discussão ela é muito recente. As verificações, né? Aquela conta verificada. Conta verificada, Por exemplo, a gente tem problema hoje no X, né? Hoje não, porque está fora do ar, né? Mas tem problema no X de contas estarem marcadas como verificadas simplesmente porque o cara pagou. Exatamente, né? O comércio. Exatamente. Doutora Silvia, vamos voltar para o lado psicológico, né? A senhora falou sobre as crianças que muito precocemente acabam encontrando um vazio existencial e chegam ao teu consultório, mas os adultos também passam por isso. E a senhora atribui isso, então, ao uso das telas? É interessante a gente falando sobre esse universo de internet, e essa questão atinge crianças, adolescentes, jovens, nós adultos e os idosos, porque cada pessoa fica muito preso à tela e acaba não tendo relacionamento. A gente percebe em tudo isso que a gente falou, né? A excitação, o desejo, aquela dopamina que vem, eu quero mais, e o vício que vai se tornando os jogos, enfim, estar na tela, passa muito rápido o tempo, vai criando essa falta de pertencimento. Quem eu sou, qual a minha referência,
Os pais, preocupados com algumas outras coisas, não dão a atenção necessária e não tem para si mesmo aquela atenção. Então, esse sentimento de vazio, ele vai trazendo ansiedade, depressão, angústia e, infelizmente, já aproveitando o Setembro Amarelo, falando desse lugar do desejo de morte. Não é, infelizmente, não é pouco o que a gente vê hoje as crianças desejando, eu não quero mais. A fala que, infelizmente, eu ouço às vezes é: por que vocês não me deixam fazer o que eu quero? E o que eu quero é não viver mais. Isso é muito doloroso. Então, quando chega para nós no consultório, a gente vê que ela já está no nível muito grande. Para a gente retornar, trazer essa pessoa, né, novamente ao seu equilíbrio, a gente demanda tempo, várias situações, vários profissionais para nos ajudar. E, às vezes, com ações simples em casa, como delimitar tempo. Dependendo da situação, o Rodrigo estava dizendo aqui, né, sobre conversar. É importante conversar. Eu vou colocar aqui um aplicativo para bloquear horário, o que você vai estar vendo, enfim. Vou estar olhando o que você está vendo para te proteger. Mas, dependendo do vício que a criança já está, ou adolescente, muitas vezes os pais vão ter que entrar com uma decisão. Eu vou fazer... E a criança pode não gostar, pode ficar irritada, porque ela está viciada, ela quer a tela. Então, isso dá-se para o adulto também, né, que acorda pela manhã e já vai olhar o celular e já perde tempo na rede social. Tive curtida, não tive curtida, me aceitaram, não aceitaram. A verdade é que todos nós queremos ser vistos, ser aceitos, ser amados. E é nesse sentido que a gente precisa trazer de novo para nós essa humanidade. Esse estar junto, sentar na mesa para comer, bater papo, conversar, jogo de tabuleiro, né? Ter a briga comum, coisa de irmãos em casa e depois ficar tudo bem, sabe? Estas coisas que não são saudáveis, são familiares e que a gente está perdendo isso por conta da internet, por causa, né, das telas, enfim. Grandes, né, séries, as pessoas querem ali passar o final de semana todinho para assistir tudo que tem ali da maratonar. série, né? Maratonar, exatamente essa fala. E como é que fica o meu cérebro? Como é que eu fico? Acordo pela manhã já cansado, não tive um sono que realmente me fez descansar, e aí a gente vai tomar melatonina, a gente... Poxa, que horas que eu preciso dormir? Que hora que essa criança precisa dormir para que esse hormônio da melatonina ela possa, né, ser feita direitinho ali pelo cérebro? Isso tudo acontece, isso tudo tem uma profundidade, né, que os pais podem procurar até mesmo na internet entender sobre isso pelos especialistas. Mas a realidade é que todo mundo hoje vive um vazio existencial. De alguma forma, uma irritabilidade, um sentimento de... descolorido. O tempo passando muito rápido, muita coisa para fazer. O tempo que passa rápido, exato. Vai dormir sempre com aquele sentimento que ficou devendo alguma coisa para ser feita. Exato. E não curti, né? Não vi meu filho crescer. Está nas fotos, está na internet. Mas eu não vi, eu não curti. Eu não me lembro, porque eu estou tão preocupada em registrar o momento que eu não estou vivendo o momento, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. É, sim, algo que todos nós, até o adulto, o pai, a mãe, o avô, quem estiver nos ouvindo, pode dar uma olhadinha para dentro de si e falar: sim, em muitos momentos esse vazio me alcança. Se me alcança, imagina uma criança e um adolescente que nem terminou ainda a sua formação. O seu cérebro, o seu córtex frontal ainda não está formado. Você imagina como é para ele a dificuldade de estar ali controlando, regulando o seu emocional. É muito mais difícil. É interessante, doutora, fazer um exercício, né, os adultos que estão nos escutando, não é? Escolha um momento, eu vou reunir com a minha família. Quantas vezes você tira o celular do bolso para dar aquela olhadinha e não ter nada lá dentro? Sim. Né, nós conversamos aqui, né, Sérgio, aqui no intervalo. Você está numa sala de aula, não é? Eu sou palestrante também. Cara, metade das pessoas você está dando palestra, as pessoas saem da casa delas, pagam, né? A palestra. Senta ali e fica metade do público, ficam ali metade das pessoas olhando o celular. Uhum. Não é? E a gente sabe que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é uma ilusão, não é? Então a pessoa acha que ela está olhando o celular e está prestando atenção na palestra. Ela está prestando um pouco atenção na palestra, um pouco no celular, um pouco na palestra, resumindo, está prestando atenção em nada. Isso, né? Causa uma fadiga depois também, Isso. até um desgaste mental, né, doutora? Muito, uma fadiga, exatamente essa fala, um cansaço que você parece que por mais que você descanse,
você não consegue recuperar. Parece que você está o tempo todo cansado. O final de semana passa e fala, passou, já acabou. Né? Eu tenho que voltar ao trabalho. E aquela falta de alegria de fazer coisas que antes eram prazerosas. Coisas simples que eram gostosas deixam de ser. E aí vem também o importante para os pais prestarem atenção. Se essa criança começar a ficar muito irritada, se essa criança começar a não querer sair, fazer coisas que antes ela gostava, ela não querer estar com os coleguinhas, que a luzinha de alerta dos pais se acendam. Porque a gente vai começar a perceber os filhos tendo crises de ansiedade ou escondendo uma depressão, e aí pode até ser tarde demais. Uma criança, infelizmente hoje a gente pode dizer isso, uma criança pode tirar a vida. Uma criança que vai lá no quarto, pega um cinto, pega alguma coisa, e quando os pais veem, como assim que eu não sabia? Estava tudo bem, parecia que estava tudo bem. Então, que esse sinalzinho de alerta, nesse Setembro Amarelo, a gente possa estar despertando para isso, a importância do emocional dos meus filhos, dessa vida que eu quero que tenha dentro da minha casa. Deixa eu falar de um outro risco aqui com a doutora Alice. Estamos vendo o crescimento de joguinhos online. Esses dias uma colega jornalista tem um filho de, salvo engano, também 16 ou 17 anos, que pediu dinheiro emprestado para ela, aí quando ela foi ver, ele estava jogando. Vou colocar R$30, apostei R$30 porque falaram que eu ia ganhar R$300 mil. O que está acontecendo? Temos leis que tratam esses jogos, porque isso envolve até o que a doutora estava falando sobre perspectiva futura, quer ficar rico, quer ver aquele influenciador poderoso. O que está acontecendo? Temos leis? E esse joguinho começa a ganhar no início, né? Eles deixam ganhar, deixam essa dopamina vir e começa a viciar. Ele é estruturado, como eu comentei, da mesma forma que as redes sociais, tá? São os mesmos gatilhos mentais de ficar ali no jogo. Vamos lá, doutora, temos leis para isso ou não? Muito recente, né? Um assunto que está muito em voga nesse momento. O que acontece? Nós temos jogos eletrônicos e jogos online, são diferentes. Os jogos eletrônicos, recentemente saiu uma legislação sobre isso, foi promulgada esse ano, acho que em maio de 2024. O presidente sancionou a lei que fala sobre jogos eletrônicos. E são os jogos de videogame, são os jogos também direcionados a adultos, mas também direcionados às crianças. Nessa legislação existe uma proteção especial às crianças, no sentido de que elas não podem ser expostas, dependendo da faixa etária. Então, o jogo de videogame ele vai ter um limite, uma classificação limite, que a criança só vai ser submetida se ela atingir essa idade, e que eles não podem promover violência, promover qualquer tipo de discriminação dentro do jogo. Então, isso está presente na legislação hoje. Outro ponto que essa legislação traz é a possibilidade de denúncias. Então, se existe algum chat dentro do jogo eletrônico de videogame, para poder jogar ou alguma coisa nesse sentido, e houver algum tipo de discriminação, algum tipo de violência, algum tipo de crime dentro desse ambiente virtual, as plataformas elas vão precisar se adequar para existir um canal de denúncias nesse sentido. E sobre os jogos online, que são um pouco diferentes, são os jogos de apostas. Em 2018 foi legalizado esses tipos de apostas de cota fixa, esses jogos que nós colocamos R$30 para tentar triplicar, o famoso jogo do tigrinho, o aviãozinho, que tem uma discussão na legislação se ele é permitido ou não. Essa legislação de 2018, ela concedeu um prazo para o Ministério da Fazenda de 2 anos para regulamentação, não foi regulamentada, então ficou 4 anos sem regulamentação, só com a mudança do governo em 2023, que houve sim a regulamentação. No final do ano de 2023, foi promulgada a Lei 14.790, em 29 de dezembro de 2023, então no final do ano de 2020. Exatamente, é uma legislação bem recente que dá o pontapé inicial para essa regulamentação desses jogos de apostas. No ano de 2024, o Ministério da Fazenda, junto com a Secretaria de Prêmios e Apostas, iniciou a regulamentação. Já tem mais de 10 portarias publicadas sobre os jogos eletrônicos, sobre os jogos online e jogos de loteria de aposta fixa, de cota fixa, que são as apostas esportivas, as apostas em ambientes virtuais, que hoje é completamente proibido para menores de 18 anos. Então, essas plataformas que
que foram submetidas a um regime, que estão sendo submetidas a um regime de transição. Por que um regime de transição? Porque era um regime que era legalizado, mas não era regulamentado. Então, deixou de ser crime, como outros jogos de azar, que eles chamam, que é o jogo do bicho, o bingo, que é ainda proibido pela legislação. Mas, na época, em 2018, ele regulamentou essas apostas. Então, ele entrou num regime legalizado, mas não regulamentado. E hoje o que a gente vê de todos esses problemas, lavagem de dinheiro, essas questões sobre esses jogos, eles são resultado de uma lei que não foi regulamentada por 5 anos. Então, se hoje existe crimes e existem crianças jogando, foi por uma omissão do governo de não regulamentar, que começou em 2024. E hoje as empresas, a partir de 1º de janeiro de 2025, as empresas vão ingressar num regime totalmente regulamentado e elas vão precisar se adequar suas plataformas para fazer para elaborar um processo de conheça seu cliente, que no inglês Know Your Customer, QIC, que estabelece tantos requisitos que vai se tornar quase que impossível, eu diria impossível, de uma criança entrar nesse ambiente virtual. Mas a partir de quando a gente vai ter isso? 1º de janeiro de 2025 já é proibido. Mas é importante falar que sobre a publicidade, embora o regime de transição ele encerre no dia 31 de dezembro, né, de 2024, e dia 1º de janeiro entra num regime totalmente regulamentado, sobre publicidade, essa lei já está valendo. Então, o que significa? O CONAR ele já publicou um anexo, o anexo X do CONAR, que já traz quais são os parâmetros da publicidade desses jogos. Por exemplo, é proibido utilizar qualquer tipo de pessoas menores de 21 anos, e elas precisam aparentar ser maiores de 21 anos para poder promover esses jogos. Então, também não pode ser utilizado palavras como você pode ganhar muito dinheiro com isso, pode ser um complemento na sua renda. Não pode, isso já é proibido. Então as empresas hoje que estão infringindo a lei, elas já podem ser penalizadas por isso. A gente claro. recebeu uma ação da Polícia Federal recentemente, essa semana, prendendo várias pessoas, e, talvez até por causa dessa questão muito mais pela publicidade do que qualquer outra coisa. Agora, é interessante como é importante, né, a gente educar os nossos filhos para as telas, porque o mundo está indo para as telas. Não é? Então, se você se você não dá atenção a isso, você condiciona aquele cérebro, né, aquele ser humano, a só aceitar o que está dentro da tela. E ele começa a normalizar as coisas, ele começa a normalizar determinados gatilhos. Não é? E, de repente, se o mundo de fora não tem aquele gatilho, eu começo a utilizar os gatilhos de dentro do celular. E aí, a questão do jogo, né, principalmente o jogo de azar, é uma questão de educação também. Né? Não é só uma questão de legislação. Porque a criança está ali jogando as moedinhas dele lá no Fortnite. O Fortnite, inclusive, tem uma regulação do chat. Não sei se vocês sabem disso. Você pode denunciar, o próprio jogador denuncia o outro jogador, aí vai para um sistema eletrônico que identifica que houve um palavrão, um xingamento, e a pessoa que xingou é banida do jogo. Então, existe esse sistema. Mas isso pode ser migrado, por exemplo, para jogos que envolvam dinheiro. E aí acontece essa situação de ganhar R$30 do pai emprestado, achando que vai ficar milionário fazendo o jogo de aposta. Né? Como a gente sabe que a casa ganha quase que 100% das vezes, né? Doutora Silvia, com todo esse cenário que estamos acompanhando, o que a senhora projeta para o futuro com essa geração tão ligada nas telas? Qual será o nosso futuro? Infelizmente, a gente está vendo muita ansiedade, muitos desequilíbrios emocionais, muito afastamento entre as pessoas. Muito egoísmo. Muito egoísmo, transtornos de personalidade cada vez mais acentuados, pessoas que realmente estão sem esse limite e elas estão tão preocupadas com o seu próprio prazer que elas não se preocupam se estão machucando o outro ou não, e esse é um grande problema. Queria colocar só um adendozinho rapidamente, que apesar de
todas essas situações que nós colocamos aqui, então eu não posso deixar meu filho mais jogar, não posso mais deixar meu filho na tela, não vou mais entrar na rede social, que mundo vocês estão? Não, existe o lado bom, existe sim. Se você conseguir trazer esse equilíbrio para dentro desse relacionamento, você vai trabalhar o cognitivo, a atenção, a criatividade dessa criança. Então, a partir do momento que é feito de forma saudável, controlada, né, obedecendo os limites, a gente consegue, sim, trabalhar com a tecnologia, ter um avanço excelente na tecnologia, junto, acompanhar a tecnologia e trazendo bons resultados para a nossa vida cotidiana. A gente precisa aprender a viver com o novo, e a tecnologia é nova e ela está aí. A inteligência artificial hoje é uma realidade, e a tendência dela é cada vez mais crescente, dos computadores e tudo mais, né? Dos robôs que estão vindo aí. Então, a gente também precisa adequar, né, a esse novo mundo que está vindo, para que a gente tenha saúde emocional para viver a beleza, né, dessa inteligência que a gente está colocando em prática. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu só gostaria de perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, o que temos de dispositivos para esse controle? Você falou muito bem que é importante não só colocar um muro, né, aquela parede intransponível, mas conversar para que não seja necessário colocar um muro mais radical, né? Uhum. Olha, a gente tem aplicativos que podem ser instalados no computador. Alguns antivírus já fornecem até esses aplicativos parentais, que a gente chama de parental control, né? Existem algumas plataformas que fornecem esse tipo de diferenciação, como a doutora comentou, né? YouTube Kids, os streams. Então, você consegue instalar o sistema dentro desses dispositivos. Se você tem o computador, é interessante ele estar num local onde você tem fácil visualização do que está acontecendo, porque, como eu expliquei, mesmo você estando, por exemplo, no YouTube Kids, eu posso ter um Kids de 40 anos de idade dentro do YouTube Kids, não é? Então, mesmo nessas situações é interessante conversar. As crianças são muito espertas, muito espertas. Elas são ingênuas, mas elas são espertas, não é? Então, se você mostrar casos, eu faço isso muito com meus filhos, eu conto casos para ele, olha, isso aqui aconteceu assim, se a pessoa vier com essa conversa. Então, já teve situações onde eles receberam uma mensagem e vieram mostrar para mim a mensagem. Né? Então, as ferramentas, elas são interessantes, e os pais também se informarem, porque os golpes, eles vão mudando com o tempo, eles estão ficando cada vez mais sutis. Então, antigamente as coisas eram mais diretas, agora não, existe um envolvimento. Um cara que, por exemplo, dentro dos jogos, não é, que é um ponto importante, tem muito chat ali dentro. Então, as pessoas começam a ficar, elas chegam como amigo, começam a conversar, é um processo de aliciamento, não é? Ele não é uma coisa direta. Então, quando você vê, o seu filho já está envolvido com um monte de coisas que não deveria fazer. Então, tem que ficar próximo, pode-se colocar as ferramentas, pode-se bloquear os sites que não têm controle parental, por exemplo. Sim. E a criança vai ter o acesso ao estímulo positivo, que é a parte da criatividade, né? de dar informação e etc., desde que você consiga orientar esse processo, né, diariamente. Muito bem, pois não. A regulamentação é muito importante também. Uhum. Então, a regulamentação da internet, dos jogos eletrônicos, então, para evitar justamente um movimento que as empresas, que as próprias plataformas criem suas próprias regras, não existe. Então, por isso que a regulamentação é muito importante. Doutora Alice Ravazzotti, de Los Angeles, obrigado por estar conosco nesse debate aqui na Rádio Justiça a respeito do uso das telas pelas crianças e até as consequências dela. Advogada atuante nas áreas do direito administrativo e regulatório, especialista em direito administrativo e gestão pública pela Fundação do Ministério Público. Obrigado por estar conosco a primeira vez aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, foi muito boa a conversa. Muito obrigada. Agradeço também a doutora Silvia Oliveira, ela é psicanalista, professora, palestrante, psicóloga graduada e pós-graduada. Doutora Silvia, obrigado por estar conosco aqui também. A sua consideração final. Agradeço o convite. É muito bom poder falar sobre saúde mental, saúde emocional e, de alguma forma, cooperar para que a gente possa realmente trazer saúde emocional para as famílias. Obrigada pelo convite. Também agradeço o Rodrigo Frágola, ele é especialista em cibersegurança, conosco aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, Rodrigo. E seu conselho final também, rapidamente. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes por escutar essa conversa.
Eu diria assim, prestem atenção nos seus filhos, prestem atenção a si próprios, né? Estudem, montem uma estratégia, não é? Porque a gente está vivendo um momento, uma revolução, e a gente, infelizmente, não sabe qual é o resultado final dessa revolução. Eu acredito na humanidade, não é? Se você olhar para trás, a gente sabe que nos principais momentos assim de dificuldade, a humanidade se reorganizou de forma positiva, né? Mas até lá teremos muitos conflitos, né, para serem resolvidos. Então, vamos estudar, vamos olhar nossos filhos e vamos aprender. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Fica aí tema, né, para tratarmos futuramente novamente aqui na Rádio Justiça. 9h42, lembrando que este debate vai ficar também disponível no YouTube da Rádio Justiça e você vai poder assistir quando quiser. 9h42, intervalo, na volta o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.